Olá, pessoal! Nessa unidade, faremos um breve relato da educação dos surdos no mundo e no Brasil. Nessa pequena viagem no tempo, faremos uma retrospectiva histórica a fim de situar vocês sobre o porquê os surdos lutam por ter sua educação e sua língua garantidas. Vamos iniciar falando um pouco sobre a Idade Antiga até a Idade Média, onde a surdez era entendida erroneamente e confundida como inferioridade de inteligência. Isso devido à ausência da linguagem, pois todo o processo de aprendizagem estava diretamente ligado à audição e à fala. Nessa época, todos que eram considerados diferentes eram excluídos ou exterminados, pois eles eram vistos como incapacitados e não pertencentes a Deus. Eram endemoniados, por isso eles precisavam ser exterminados. Com os surdos não foi diferente, porque fugiam dos padrões normais impostos pela sociedade e pela igreja da época. Na Roma, acreditavam-se que os surdos eram pessoas castigadas ou enfeitiçadas. Os surdos eram abandonados ou feitos de escravos. Na Grécia, os surdos eram considerados inválidos e um incômodo para a sociedade, sendo condenados à morte ou escravizados. Já na China, nessa mesma época, os surdos eram lançados ao mar como oferenda dada aos deuses. Já no Egito e na Pérsia, os surdos eram considerados criaturas privilegiadas enviadas dos deuses para comunicar com eles em segredo. Havia, de certa forma, um sentimento humanitário e de respeito aos surdos. Esses surdos eram adorados. No entanto, tinham uma vida inativa e também não eram educados. O filósofo grego, que classificava os surdos como seres castigados pelos deuses, como consequência do pecado de seus pais, ele considerava impossível educar os surdos. Aristóteles acreditava que os surdos, nascidos surdos, mudos, se tornavam insensatos e naturalmente incapazes pela razão, pela falta de audição. Aristóteles defendia o empirismo, ou seja, o conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo pelos sentidos. Ele pregava que nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Como o surdo não podia ouvir e, consequentemente, não falava, então ele não pensava. Ele dizia que de todas as sensações, é a audição que mais contribui mais para a inteligência e o conhecimento. Somente a partir do século XVI que se encontram os primeiros registros de defensores que os surdos podiam aprender, ou seja, as primeiras tentativas de uma educação de surdos. Na Idade Média, os surdos ainda não eram considerados sujeitos estranhos e, como punição, eles eram jogados na fogueira. Como eram incapazes de confessar seus pecados, eles eram também proibidos de receber a comunhão, de se casar, de herdar, pois na Idade Média haviam leis que proibiam surdos de ter qualquer direito como cidadão. Esse período também foi marcado por muitas atrocidades cometidas contra os surdos. Dessa feita, um estudioso, por nome de Itard, dedicou grande parte de seu tempo tentando entender as causas da surdez. Sua primeira constatação foi a de que a causa dela não era visível, passando assim a dissecar cadáveres de surdos, a dar descargas elétricas em seus ouvidos. Ele usava sanguessuga para provocar sangramento e furar as membranas timpânicas de alunos surdos, fazendo com que um deles fosse levado à morte e outros tivessem fraturas cranianas e infecções devido às suas intervenções. Após 16 anos de trabalho incessante para chegar à oralização, Itard rendeu-se ao fato de que o surdo só podia ser educado
por meio da língua de sinais. O bispo John de Beverley ensina um surdo a falar de forma clara, e o acontecimento é considerado um milagre. No entanto, assim como a autoria de muitas metodologias e técnicas ficaram perdidas no tempo, essa também se perde, e a igreja toma para si a autoria do feito. Em 700 d.C., John Beverley ensinou um surdo a falar pela primeira vez. Ele foi considerado o primeiro educador de surdos. Já na Idade Moderna, surgem os primeiros defensores da educação de surdos e passam a ver o surdo não mais como um ser endemoniado, mas como um sujeito que possuía uma comunicação que lhe era própria. Começa-se nesse período a pesquisar a língua de sinais. Com isso, temos alguns nomes da história que se destacaram e precisamos falar um pouco sobre cada um deles. O médico e filósofo Girolamo Cardano, de 1501 até 1576, afirmava: a surdez e mudez não é impedimento para desenvolver a aprendizagem. E o melhor meio de um surdo aprender é através da escrita. E que não era um crime não instruir o surdo mudo. Ele utilizava a língua de sinais e a escrita para se comunicar com os surdos. Monge beneditino Pedro Ponce de León, em Onan, na Espanha, estabeleceu a primeira escola para surdos. Em um monastério, a datilologia, escrita e oralização. Mais tarde, criou uma escola para professores surdos. Não publicou nada em vida. Depois de sua morte, seu método caiu no esquecimento, já que a tradição da época era guardar segredos sobre os métodos de educação de surdos. León é considerado o primeiro professor de surdos da história. Na Espanha, Pedro Ponce de León criou a primeira escola para os surdos. Inicialmente, ele começou a ensinar latim, grego, italiano, conceitos de física e astronomia a 2 irmãos surdos. Mas, como dito, depois que ele morreu, o método caiu em esquecimento, pois não havia nenhum registro feito. Já em 1613, em Melchior e Ebra, publicou um livro no qual descreve e ilustra o alfabeto manual. Já em 1613, Melchior e Ebra publicou o livro no qual descreve e ilustra o alfabeto manual. Juan Pablo Bonet iniciou na Espanha a educação de Dom Luís Velasco através de sinais, treinamento da fala e o uso do alfabeto, que é a datilologia. Teve tanto sucesso que foi nomeado pelo rei Henrique IV como Marquês de Frenzo. Publicou o primeiro livro sobre a educação de surdos em 1620. Expondo seu método oral, defendia o ensino precoce de alfabeto manual dos surdos. Bonet foi o primeiro a falar sobre o método oral na educação de surdos. E em 1700, Juan Conrad Amon desenvolveu e publicou o método pedagógico da fala e da leitura labial. Charles Michel de Lippi conheceu 2 irmãs surdas que se comunicavam através de gestos e iniciou os primeiros estudos sérios sobre a língua de sinais. Lippi defendia a língua de sinais como a linguagem natural dos surdos. Criou sinais metódicos, que são uma combinação de língua de sinais com a gramática sinalizada francesa. Publicou o primeiro dicionário de sinais. Esse abade fundou a primeira escola pública para surdos, onde difundiu seu método de ensino utilizando a língua de sinais por ele percebida entre os surdos, e publicou o primeiro registro de um dicionário de língua de sinais. Samuel Einicke, considerado o pai do método alemão, iniciou as bases da filosofia oralista. Fundou a primeira escola de oralismo puro em Lipsia, uma cidade independente do estado da Saxônia, na Alemanha. Inicialmente, sua escola tinha 9 alunos surdos. Daí em diante, começaram a surgir os primeiros registros do oralismo para o surdo, ou seja, o ensino da língua oral. E em 1760, Thomas Bradul
fundou a primeira escola para surdos na Inglaterra, na qual ensinava os surdos os significados da palavra e a pronúncia. Entrando agora na Idade Contemporânea, temos alguns outros grandes nomes que se destacaram na educação dos surdos. Thomas Gallaudet, ao conhecer Alice, uma criança surda da vizinhança que não tinha acesso à educação, o reverendo Thomas Gallaudet idealiza uma escola para surdos nos Estados Unidos e viaja à Europa em busca de método de ensino. Volta à América, trazendo o surdo Laurent Clerc, melhor aluno do Instituto para Surdos de Paris. Thomas Gallaudet, em 1787, ao entrar em contato com a criança surda, ele resolve viajar pela América a fim de conhecer outras experiências de educação de surdos, e lá ele conhece um professor surdo em Paris, o Laurent, e o leva para os Estados Unidos na intenção de montar uma escola para ensinar os surdos. Mais ou menos nesse mesmo período, Alexander Bell, pai de Alexander Graham Bell, vocês com certeza já ouviram falar dele, pois foi considerado o inventor do telefone. Então, só fazendo um parêntese aqui, nós devemos aos surdos hoje termos telefone e poder comunicar com pessoas dos mais variados locais do nosso planeta, não é mesmo? Bom, voltando aqui. Alexander Bell, professor de surdo escocês, inventa um código de símbolos chamado fala visível ou linguagem visível, sistema que utilizava desenhos dos lábios, garganta, língua, dentes e palato, para que os surdos repetissem o movimento e os sons indicados pelo professor. Alexander Bell era professor e pesquisador de fonética fisiológica e, além disso, também foi o criador da técnica fala invisível, que através de símbolos, desenhos, mostrava as formas que a língua faz dentro da boca ao fazer a pronúncia das palavras. E essa técnica era usada para ajudar os surdos a aprender a falar. Com isso, Alexander Bell foi um ardente defensor do método oralista e mantinha uma postura totalmente contrária à língua de sinais. Já em 1855, Eduardo Rouet, professor surdo francês com experiência de mestrado em cursos em Paris, chega ao Brasil sob o beneplácito do imperador Dom Pedro II, com a intenção de abrir uma escola para pessoas surdas. Em 1855, Rouet vem para o Brasil, a pedido de Dom Pedro I, para ensinar a língua de sinais para 3 surdos, filhos de nobres. Com isso, começa a ser difundida a língua de sinais também no Brasil. Então, pessoal, olha que interessante. A Libras é originada da língua francesa de sinais, diferentemente da nossa língua portuguesa, que foi originada do latim, dos colonizadores portugueses que vieram para o Brasil. Bom, voltando aqui. Com a vinda de Rouet, a língua de sinais começa a ser expandida no Brasil. E 2 anos depois da vinda de Rouet, no dia 26 de setembro de 1857, é inaugurada a primeira escola para surdos, no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Hoje a gente conhece ele como Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Nessa escola surgiu a mistura da língua de sinais francesa com sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil. Em 1864, nos Estados Unidos, Washington, é criada a Universidade de Gallaudet, um sonho idealizado por Thomas Gallaudet. Lembra-se que falamos dele? O que conheceu o professor surdo, Laurent, e o levou para os Estados Unidos? Pois é, então, seu filho, Edward, cria a universidade tão sonhada pelo seu pai. Em 1875, Flauzino José Gama, ex-aluno do Instituto Imperial de Surdos Mudos, publica aos 18 anos o primeiro dicionário de língua de sinais no Brasil, chamado de Iconografia dos Sinais dos Surdos Mudos. Em 1880, aconteceu o Congresso de Milão,
foi uma conferência internacional de educadores de surdos, que ocorreu em setembro de 1880. Um comitê, constituído unicamente por ouvintes, declarou que a educação oralista era superior à de língua gestual e aprovou uma resolução proibindo o uso da língua gestual nas escolas. Escolas em todos os países europeus e nos Estados Unidos mudaram seu método de educação para os surdos para a utilização terapêutica do discurso sem língua gestual. Depois deste congresso, que aconteceu na Itália, na cidade de Milão, houve um declínio da língua de sinais em todo o mundo, pois nesse congresso, onde os surdos foram excluídos, pois, como eu já disse, o comitê era composto somente de ouvintes, fica proibido, assim, o uso da língua de sinais e estabelecido que o melhor método para o ensino do surdo era a língua oral. Ressaltando aqui a importância de Graham-Bell no Congresso de Milão, pois como defensor da oralização dos surdos, ele contribuiu significativamente para a votação que proibia o uso da língua de sinais. A partir de então, a comunidade surda foi excluída das políticas públicas. A língua de sinais foi oficialmente proibida nas escolas e o método de oralização passou a ser o principal objetivo da educação de surdos. Então, institui-se em todo o mundo a abordagem oralista para a educação dos surdos. Nesse período, há muitos relatos de surdos que tinham suas mãos amarradas, como se para que fossem forçados a falar. Usavam-se palmatórias para bater nas mãos dos surdos, que porventura sinalizasse, e há relato também de surdos que tinham suas mãos queimadas com ferro e brasas, e muitas outras atrocidades eram feitas a esses surdos na intenção de que eles falassem e não se comunicassem usando as mãos. Em 1857, então, a Escola Brasileira Instituto dos Surdos Mudos muda o nome. Por decreto imperial, lei número 3.198, de 6 de julho, o Imperial Instituto dos Surdos Mudos passa a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. Apesar da proibição do uso da língua de sinais nas salas de aula, ela ainda era usada pelos alunos surdos nos corredores e nos pátios da escola. O que os defensores do oralismo não previam é que, mesmo com a proibição do ensino através da língua de sinais, os surdos continuariam a utilizar sua língua de sinais em momento que eles estivessem longe dos olhos dos professores. Em todos os momentos que só tinha surdo reunidos, a língua de sinais continuava a ser usada. Outro grande nome que fez parte da educação dos surdos foi William Stock. William Stock publica o artigo Estrutura da Linguagem, um esboço do sistema de comunicação visual dos surdos americanos, afirmando que a ASL, língua de sinais americana, é uma língua com todas as características da língua oral. Esta publicação foi uma semente de pesquisa que floresceram nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Ele foi um dos grandes defensores da língua de sinais. Com essa pesquisa, dá-se início a várias outras pesquisas sobre as línguas de sinais. Assim, em 1969, a Universidade de Gallaudet adota a comunicação total. O presidente da universidade decide manter a linguagem gestual no campus. Essa decisão monumental pode ter sido, em grande parte, responsável pela sobrevivência da língua de sinais. A comunicação total defende a utilização de inúmeros recursos linguísticos, tais como a língua de sinais, a linguagem oral, os códigos manuais, entre outras coisas. Todos eles são facilitadores de comunicação com as pessoas surdas, privilegiando a comunicação e a interação entre as línguas orais e as sinalizadas. Essa metodologia resultou, então, na criação de sistemas de sinais, que tem como característica mais importante o fato de que a ordem da produção das palavras
da língua falada da comunidade ouvinte seria produzida simultaneamente com a língua de sinais. Então, com isso, tiveram alguns pontos positivos. Por exemplo, as crianças surdas começaram a participar das conversas dos professores e familiares de um modo que jamais havia sido visto desde a adoção do oralismo puro. Mas também tiveram pontos negativos. Por exemplo, uma comunicação confusa, exigia muito esforço do surdo para se fazer entender e principalmente para entender o que estava sendo ensinado. E as habilidades de escrita dos alunos continuavam muito abaixo do esperado. Com a insatisfação da evolução dos surdos na utilização da comunicação total e com as diversas pesquisas sendo feitas sobre a língua de sinais, abre o espaço ali para a educação bilíngue, muito defendida pela comunidade surda e por pesquisadores e educadores surdos atualmente. Para o bilinguismo, as línguas faladas e de sinais, elas poderiam sim conviver lado a lado, mas não simultaneamente. No bilinguismo, prestem atenção, o objetivo é levar o surdo a desenvolver habilidades em sua língua primária, que é a de sinais, e secundária, a escrita. E tais habilidades incluem compreender e sinalizar fluentemente sua língua de sinais e ler e escrever fluentemente o idioma do país. O bilinguismo surgiu na década de 80 como proposta para a educação de surdos e preconiza a língua de sinais como a primeira língua dos surdos e a língua escrita, português, que é falada pelos ouvintes, como segunda língua. A abordagem bilíngue busca remover a atenção da fala e a concentrar-se no sinal. O principal objetivo é que o surdo compreenda e sinalize fluentemente a sua língua de sinais e que domine a escrita e a leitura do idioma do país em que está inserido. Assim, a surdez não é mais vista como uma deficiência, e sim como uma diferença. Então, voltando para a história do surdo, no Brasil, podemos destacar que algumas instituições e leis, elas foram criadas para dar suporte à educação e aos direitos dos surdos brasileiros. Como em 1977 foi criada a FENEIDA, que é a Federação Nacional dos Deficientes Auditivos. E em 1987, a FENEIDA é reestruturada e surge a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação dos Surdos. Em 2002, criada a Lei de Libras 10.436/02, que reconhece a língua brasileira de sinais como forma de comunicação e expressão dos surdos. São formados agentes multiplicadores do curso de Libras, em contexto em MEC/FENEIS. A Lei da Libras é regulamentada em seguida pelo Decreto 5626/2005, que estabelece a organização da educação bilíngue para surdos no Brasil e obriga a inclusão da disciplina de Libras nos cursos de pedagogia, fonoaudiologia e licenciaturas. Em 2006, em cumprimento a esse decreto, surgem as primeiras graduações em Letras Libras, que é um curso de formação de professores de Libras e intérpretes tradutores de Libras. Já em 2017, o IFNMG, sobre a responsabilidade do SEAD, abre o curso de graduação em Letras Libras também para atender a demanda de Montes Claros e todo o norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Então, pessoal, depois dessa viagem ao tempo, eu espero que tenham conseguido compreender a luta do povo surdo e, principalmente, valorizar os surdos e sua língua de sinais, pois foi com muito sofrimento que eles conseguiram conquistar os direitos que têm hoje. Mas ainda há muito que lutar para que sejam realmente incluídos na sociedade e na escola. E claro, somos nós, professores, família, escola, surdos, igreja, a sociedade de modo geral, responsáveis para que os surdos sejam vistos como sujeitos capazes como qualquer outro ouvinte. Então,
vão à sala de aula, leiam todo o material que eu coloquei na sala para vocês, depois vá ao fórum, comentem um pouco sobre tudo isso, sobre essa nossa viagem e discutam com seus colegas. Deixe lá a sua opinião. Eu quero ver o que vocês entenderam, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima unidade.